Quando você estuda pela primeira vez a disciplina de algoritmos de programação, você aprende que um algoritmo é uma sequência de passos que serve para codificar, através de um software, alguma funcionalidade, algum processo que anteriormente era feito de maneira manual, por exemplo. Quando você estuda engenharia de software, você aprende que, para fazer um bom software, há uma sequência de passos que você precisa seguir. O primeiro passo a seguir para fazer um software é entender o domínio. Ou seja, você vai ter que conversar com os stakeholders, ou seja, as partes interessadas. Porém, é aí que a disciplina começa a dialogar com vocês de uma maneira um pouco diferente. Quando eu falo começa, é literalmente começa. Porque em todo o ciclo de vida de software, nós vamos ter que pensar na segurança. Mas, nos limitando ao início dessa história, quando nós vamos ter a primeira conversa com um cliente, por exemplo, quantas vezes você já se imaginou perguntando alguma coisa especificamente relacionada à segurança do software, ao invés de focar exclusivamente nas funcionalidades do software? Na engenharia de software, existem o que nós chamamos de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são aquilo que geralmente fica explícito para o usuário. Quando ele pede para você fazer, por exemplo, um aplicativo de delivery, ele está esperando que você faça um aplicativo que seja possível realizar pedidos, que seja possível cadastrar funcionários e assim por diante. Todos esses requisitos funcionais, eles traduzem funcionalidades esperadas no sistema. O que muitas vezes o usuário não para pensar, e muito menos para falar para você, é que por trás dessas funcionalidades existem muitas coisas que devem ser consideradas. Não adianta, por exemplo, eu ficar um ano todo desenvolvendo um software, por exemplo, o aplicativo de delivery, para no final, quando esse software estiver pronto, ele ter problemas como usabilidade, que os usuários vão acabar não adotando e vão baixar o aplicativo vizinho, ou, por exemplo, o desempenho, que limita a experiência do usuário, né? Ou seja, o aplicativo não vai funcionar naquela velocidade que você espera. E, mais importante, a segurança. Por que eu falo mais importante? É porque todas essas outras situações, que também fazem parte do que nós chamamos de requisitos não funcionais, elas podem limitar a adoção, pode fazer você perder um usuário, mas elas não abalam a confiança. Já a segurança, ela abala a confiança não só naquele software, mas também numa marca, numa empresa. Então, é por isso que essa disciplina está sendo proposta para vocês. Eu sou formado em engenharia de software, mas meu TCC foi na área de segurança. E muitas vezes as pessoas viam como áreas desconexas. Você vai fazer um TCC na área de segurança, mas você não está fazendo o curso de engenharia de software? E para mim isso nunca desceu. Porque qual é o sentido de eu fazer um software que não passa confiança para o usuário? Que ele não vai usar aquele software com aquela certeza, ou pelo menos com aquela segurança de que os dados deles estão seguros, estão a salvos, que ele passou uma noite toda lançando nota fiscal, por exemplo, e que no dia seguinte aquilo não vai ser perdido porque aconteceu uma falha catastrófica no sistema, que aquelas informações sensíveis dele não vai estar nas mãos de um atacante, de uma outra pessoa, que um pedido no delivery, por exemplo, não vai ser alterado para que seja cobrado um valor indevido no cartão de crédito do cliente, que o cartão de crédito do teu cliente não seja exposto para outros usuários da internet, por exemplo. Quantas vezes já aconteceu isso? Se vocês acessarem, por exemplo, a Dark Web, a Deep Web, vocês vão perceber que tem muita informação sendo vendida lá. Entre essas informações estão, por exemplo, cartões de créditos. De onde surgem essas informações? Muitas vezes é de softwares não seguros. É por isso que eu não me contentei fazendo apenas o TCC na área de segurança, mas eu fui para a área de mestrado também, explorando a detecção de intrusões, que também faz parte da segurança, e meu doutorado também. E olha que legal, quando eu acabei o mestrado, doutorado, eu dei aula por 1 ano e 4 meses na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui convidado no primeiro dia de aula pelo coordenador a propor uma disciplina. Adivinha qual disciplina que eu propus? Detecção de intrusões. Olha que legal.
Então eu consegui amarrar tudo que eu fazia no meu mestrado, no meu doutorado, para o curso de sistemas de informação. Passou 1 ano e 4 meses, eu voltei para a Unipampa. A Unipampa é a instituição onde eu me formei. E aí eu fui proposto novamente pelo meu coordenador na Unipampa, que na época era o professor Williamson, que hoje não está mais conosco. Eu fui proposto a... Fui desafiado, né? A propor uma nova disciplina. E aí eu liguei todos os pontinhos. Desde o meu primeiro dia de aula, onde eu aprendi lá no primeiro semestre análise de requisitos. Sim, na minha época era no primeiro semestre que nós estudávamos isso, na disciplina de resolução de problemas. Hoje também nós temos em RP, na engenharia de software, no primeiro semestre, esse conhecimento do domínio. Depois tínhamos a disciplina de análise de software, na época, que também foi parte do segundo semestre. Eu lembrei de tudo isso e lembrei que muitas vezes o que eu fazia como aluno, e muitas vezes até os professores ensinavam, coloca aí que o sistema vai ser seguro. Esse é um requisito não funcional. Mas na hora de implementar, como é que implementa um sistema seguro? O que é ser seguro? É pôr um firewall na rede? É fazer uma autenticação? É uma autenticação de 2 fatores? Quando que eu preciso ter que nível de segurança? E fazendo toda essa ligação de todos esses pontos, a primeira disciplina que eu propus quando eu entrei no curso de engenharia de software com o professor foi a disciplina de engenharia do software seguro. E agora que vocês já sabem a história da disciplina, eu vou contar para vocês o que essa disciplina aborda. A ideia da disciplina é que vocês tenham um olhar diferenciado para a engenharia de software. Uma pessoa que implementa, um programador, ele simplesmente executa passos. O engenheiro de software, ele pensa um pouquinho antes de fazer isso. Ele faz um projeto, ele define metodologias, ferramentas, arquiteturas, testa depois que foi implementado esse software e assim por diante. A pessoa que faz a disciplina de engenharia de software seguro, ela vai fazer esse pipeline de forma organizada, mas com a segurança em todo esse pipeline, em todas as etapas desse pipeline. O que na prática isso significa? Significa que vocês vão ter uma mentalidade de segurança desde a primeira conversa com o cliente de vocês. Isso significa, por exemplo, entender que todo software ele vai envolver ativos. O que é um ativo? Ativo é tudo que tem valor para o cliente de vocês. Então, ativos são, por exemplo, informações, são, por exemplo, dispositivos que vão ser manipulados pelo software de vocês. Imagina um software, por exemplo, que tem sensores e atuadores. Nem todo software é só CRUD, nem todo software ele apenas armazena informações. O software ele pode fazer com que o avião se mantenha dirigindo, né, no piloto automático, dirigindo não, né, pilotando no piloto automático. Ele pode fazer com que um carro autônomo, né, um veículo autônomo, ele siga a rota correta. Então percebam, né, que quando nós falamos de ativos, não é só informação, mas sim informação e tudo que faz parte do sistema de vocês. Se é um sistema de delivery, um ativo pode ser, por exemplo, o próprio pedido. Quando nós falamos de ativos, começa a fazer mais sentido essa conversa entre você e o cliente final sobre riscos. Todo ativo ele pode estar suscetível a alguns riscos. Uma vez que você consegue mensurar qual é o risco que está associado a um ativo, você começa a identificar ameaças. O que é uma ameaça? É quando um dos seus ativos ele está suscetível a alguma coisa que viole alguma propriedade de segurança da informação. Os três pilares em termos de propriedade de segurança da informação são a confidencialidade, ou seja, aquele ativo tem informações confidenciais, ou você saber quem está operando e somente quem deve operar consegue fazer e você não deixa vazar nenhuma informação, então isso é confidencialidade. Temos também a integridade, que é você garantir que toda alteração numa informação, por exemplo, ou no comportamento do sistema aconteça de forma autorizada. Então, somente o pessoal autorizado consegue modificar ou fazer determinadas operações. Isso é um sistema que respeita a integridade. E a disponibilidade é o terceiro pilar da segurança da informação, que é você garantir que o sistema está sempre disponível quando ele precisa estar disponível. O que isso significa? Se é um sistema feito para funcionar só de dia, não precisa funcionar de madrugada, porque ele está disponível quando o cliente precisa, que é de dia. Agora,
Se o sistema ele foi operado, né, foi desenvolvido para operar 24/7, é esperado que ele opere 24/7. Não necessariamente ele vai operar 100% do tempo disponível. E é justamente assim que a gente mede a disponibilidade. Nós verificamos qual que é a porção do tempo que ele está disponível em relação ao que ele deveria estar disponível. É assim que a gente classifica ele como baixa disponibilidade, alta disponibilidade e assim por diante. Então, quando você olha para essas três principais propriedades da segurança da informação, junto com outras, que é, por exemplo, a capacidade de você identificar quem fez uma alteração, auditabilidade, não repúdio, você não negar quem fez aquela alteração, e mais outras propriedades de segurança da informação, quando você pensa nisso, junto com os ativos, você começa a pensar em maneiras de violar essas propriedades e pôr o seu sistema em ameaça. Percebe que uma ameaça ainda não é um ataque. Uma ameaça não significa que o sistema está vulnerável. A ameaça é apenas a possibilidade de alguma coisa dar errado com as propriedades que mantêm o sistema seguro. Depois que você modela ameaças, você precisa implementar mecanismos para que essas ameaças fiquem protegidas. Uma ameaça num sistema de delivery, por exemplo, pode ser o sistema liberar informações de forma indevida, como, por exemplo, endereços de clientes. Né? Imagina que um sistema de delivery começa a vazar endereço de clientes. Isso poderia ser usado para várias coisas indevidas. Né? Então, essa é uma ameaça desse sistema, por exemplo. Um sistema lá de agendamento de consultas poderia vazar informações confidenciais, dados sensíveis sobre a saúde dos pacientes. Então, essas são as ameaças dos sistemas. Percebam que você já tem um ativo, que é, por exemplo, os dados do paciente, os dados do seu cliente do delivery, e você já conseguiu identificar ameaças a esses ativos. Quando é que um atacante consegue acessar essas informações ou fazer uma operação indevida? Quando ele encontra uma vulnerabilidade. Então perceba, ameaça é o fato de existir uma ameaça. A vulnerabilidade é quando você não tem um controle para impedir que aquela ameaça seja explorada. Então a vulnerabilidade, ela parte de uma ameaça que já existe, mas ela permite que alguém mal intencionado consiga operacionalizar, consumar o ato de explorar aquela vulnerabilidade. Então vulnerabilidade é a ausência de um mecanismo de segurança, por exemplo, que permite aquela ameaça se concretizar. Percebam então que são coisas diferentes. Agora, um sistema estar vulnerável não significa que ele vai ser atacado. É por isso que vulnerabilidade, ameaça, são coisas diferentes de ataque. Um ataque é quando um atacante descobre uma vulnerabilidade e a partir dessa descoberta ele vai lá e faz o ataque. Então aí sim nós já estamos falando de ataques cibernéticos. Então percebam que nós partimos desde o conhecimento do domínio, dos ativos, das ameaças, das vulnerabilidades e depois da forma de atacar, que são os ataques. Ao longo dessa disciplina, nós vamos estudar como proteger todos os sistemas, né, pensando nessas sequências de passos que nós falamos agora. Falando de ameaça, por exemplo, nós temos frameworks, como por exemplo o Stride, que serve para fazer justamente a modelagem de ameaças a partir de um sistema qualquer. O Stride ele vai ajudar você não precisa pensar sozinho em todo tipo de ameaça. O Stride é um catálogo que vai ajudar você a identificar ameaças de sistemas, certo? A mesma coisa serve para você categorizar, por exemplo, as vulnerabilidades. Você tem acesso a uma série de vulnerabilidades existentes em outros sistemas. Então, quando você já conhece vulnerabilidades, sabe que elas existem em outros sistemas, você pode evitar de incorporar essas vulnerabilidades no seu sistema. Especialmente quando você usa, por exemplo, libs de terceiros. Se você tem um sistema totalmente seguro, mas ele tem uma lib vulnerável, volta à pergunta que eu fiz no início da aula. Quantas vulnerabilidades um sistema precisa para ele ser considerado inseguro? Esse sistema precisa ter apenas uma vulnerabilidade para ser considerado inseguro. Se ele é vulnerável, ele é vulnerável. Ele não é seguro. Então, é por isso que é importante que vocês cuidem, inclusive, os serviços de terceiros que o sistema de vocês usam, tá? Então nós vamos estudar isso. Tem, por exemplo, o NIST, que é um framework também, é um órgão, na verdade, o NIST, que tem frameworks para categorizar vulnerabilidades. Nós vamos perceber também que, além de você fazer essa modelagem de ameaças, já na etapa de modelagem, né? Então, perceba, nós começamos na entrevista com o usuário, lá na licitação de requisitos, partimos para a etapa de modelagem, que já entrou também a modelagem de ameaças. Quando for começar a implementar o sistema, já tendo em mente quais são esses riscos que nós precisamos mitigar,
quais são os controles para que essas vulnerabilidades não sejam disponibilizadas na versão que você vai lançar no seu sistema, você pode começar a pensar, inclusive, em testes. Né? E você pode pensar em testes para validar se você está desenvolvendo um software seguro. Você pode pensar em TDD. Tudo isso pode ser pensado junto com o software seguro. Tá? TDD é o Test Driven Development, né? Para quem ainda não conhece. Mas podemos ir além disso. Na hora de você projetar o software, você não precisa pensar em todas as soluções para que você resolva aquelas vulnerabilidades em potencial que podem existir no seu software. Você pode também usar frameworks que já catalogam boas práticas. Tem princípios de segurança, por exemplo, o princípio da defesa em profundidade, princípio do design seguro, né? Por exemplo, o Security by Design, que você vai ter a segurança desde o projeto, né? E você vai ter também depois, na hora de implementar, uma série de frameworks que tem boas práticas de codificação segura. Você vai aprender desde fazer sanitização de dados, por exemplo, quando você tem um acesso externo, por exemplo, a possibilidade de injeção de dados SQL, né? Você pode mitigar isso com sanitização. Quem já trabalha um pouquinho aí com sistemas web, por exemplo, está acostumado a ou fazer sanitização ou usar um framework que já faz, né? Então, quando você começa a pensar nesse pipeline como um todo, você consegue perceber que a segurança ela está presente o tempo todo. Ela é onipresente. E quando você vai fazer teste de sistema, lá no final, né, você não precisa simplesmente fazer teste de funcionalidades. Você pode também fazer testes justamente relacionados à segurança. Como, por exemplo, usando ferramentas DASH e SAST. O DASH tem o D de dinâmico, ou seja, você testa o software enquanto ele está rodando. Você testa funcionalidades para tentar quebrar o software de uma maneira ou de outra, né? Geralmente pensando em testes maliciosos, né? Para você tentar explorar vulnerabilidades. É isso que um Dash faz. E tem ferramentas automatizadas para isso, tá, pessoal? Como, por exemplo, o AspZap. Tem também o SAST, que tem o S, que ao invés de dinâmico, né, que tem o D, ele tem o S de estático, que é o oposto. O que é estático? Ele não precisa rodar o software. Ele olha para o seu código-fonte para identificar vulnerabilidades. Então, tanto o SAST quanto o Dash, eles fazem parte do suporte que você tem durante a implementação, para você fazer a implementação segura. Você não apenas vai conhecer formas de implementar de forma segura, mas vai conhecer ferramentas que ajudam você a identificar quando você implementar de forma insegura, certo? Depois nós temos os testes de penetração, que também acompanham junto, que inclusive está totalmente relacionado, né, com o que a gente acabou de falar, de SAST e DAST. O teste de penetração é justamente, como o próprio nome diz, ele tenta penetrar um sistema que existe, e aí existem várias ferramentas automatizadas também, tá? Tem o Burp Suite, tem o do AspZap que eu acabei de mencionar, né? Nós vamos falar do OASP, inclusive, que é uma fundação que tem uma série de frameworks e coisas legais que você pode usar para você aprender como fazer um software seguro e como descobrir vulnerabilidades no software, tá? Então, essa disciplina não vai servir apenas para quem vai fazer um software seguro, ela vai servir também para quem quer verificar se o software que já existe está ou não está seguro, certo? Então, basicamente, é esse o roteiro, esse é o roadmap da nossa disciplina. Vamos falar um pouquinho também sobre DevSecOps, né, que é a segurança de operações do sistema, né? Então, você talvez já tenha ouvido falar de DevOps, que é a mistura aí de operations com development, né, desenvolvimento e operações. Tem o DevSecOps, que é desenvolvimento de operações, né, junto com a segurança, né? Então, você vai ter isso tudo pensando também em segurança, isso tudo a gente abordar na disciplina. Como é que vai funcionar a avaliação da disciplina? É importante que vocês percebam que cada uma das aulas ela vai ter um quiz associado. Vocês devem assistir todos os vídeos para vocês terem a presença na disciplina. Então a presença é medida com os vídeos serem completos. O Codefólio ele tem esse controle de quem fez ou não fez o vídeo. E além do vídeo, vocês precisam também fazer os quizzes, tá? Então, enquanto assistir o vídeo computa a presença, fazer o quiz vai computar parte da nota de vocês. 30% da nota de vocês da disciplina vai ser fazer quizzes após assistir o vídeo. Todas as respostas para os quizzes estarão nos vídeos. Não procurem usar IA, porque pode ser que em alguns momentos algumas perguntas sejam especialmente associadas ao que nós falamos no vídeo. Por mais que você jogue na IA e ela jogue uma resposta que seja plausível, se não for exatamente aquele tópico que nós abordamos no vídeo, você vai errar o quiz. O quiz foi feito pensando nas aulas, justamente para garantir que vocês assistam essas aulas, que eu estou aqui, agora são 1h53 da manhã, estou gravando a primeira aula de vocês, e eu não vou medir esforço para fazer boas aulas sempre que eu puder. Se precisar entrar madrugada dentro, eu vou entrar madrugada dentro, mas eu espero, no mínimo, que vocês assistam essas aulas. É por isso que os quizzes eles servem para garantir isso, que vocês estão assistindo as aulas, certo?
logo de cara, logo a partir da aula de hoje, vocês já podem pensar no projeto que vocês vão executar. Vocês podem fazer esse projeto em grupos, tá? Eu preferiria grupo de 3 pessoas, porque eu sei que quando tem mais de 3, a probabilidade do quarto membro não trabalhar aumenta. Mas essa disciplina tem mais de 100 pessoas, então vocês podem fazer até 5 pessoas, no máximo. De 3 a 5, certo? Quero fazer sozinho. Aí vocês matam o professor, né? Como é que eu vou corrigir 100 e poucos trabalhos depois? Sozinho não dá. Em dupla também não dá. É apenas 3 pessoas, aí dá. 4, ok, desde que vocês trabalhem bonitinho dá. Ou 5, ok, aí sim é o limite, tá? Mais de 5 também não rola, porque eu sei que se tiver mais de 5, nem todos vão trabalhar, tá? O que eu espero de vocês então? Assistam os vídeos, façam os quizzes, vocês já vão ter a presença assistindo o vídeo e 30% da nota fazendo quizzes. E o principal, desenvolvam o projeto que vai ser passado para vocês, tá? Mas em suma, o Codefolio ele vai ter tudo que vocês precisam de recursos, desde os vídeos, enunciados de trabalhos e tudo mais. O trabalho final, ele vai consistir da entrega do pipeline completo. Vocês terão um anunciado, onde vai ficar mais claro para vocês como que vocês vão desenvolver todo esse pipeline, desde a aula 1, onde vocês vão começar a elicitar requisitos de um sistema fictício. E aí, se vocês quiserem fazer, por exemplo, usem uma IA para simular o cliente de vocês, ou façam um rodízio entre os membros do grupo, onde um faz a pergunta, o outro responde. Inclusive, eu recomendo a segunda opção, tá, pessoal? Embora que a IA seja legal também para simular, inclusive agora que tem o ChatGPT ali que você consegue falar em voz alta com ele, né? Usando o áudio em tempo real. Mas eu acho mais legal ainda se vocês fizerem entre vocês. Um membro do grupo simula o cliente, o outro simula o entrevistador, depois vocês invertem os papéis. O ponto é, eu queria que vocês colocassem em prática essa primeira conversa de licitação de requisitos, escolhendo o sistema que vocês preferirem, não importa qual é o domínio, desde que seja o mesmo que vocês vão levar até o final da disciplina, tá? Então escolham com carinho, escolham uma coisa que seja legal, e que vocês comecem a fazer esse exercício de elicitar requisitos, mas não só pensando em funcionalidades, pensando em como é que eu garanto que as preocupações desse cliente sejam levadas em conta na hora de eu fazer meu software e que ele se torne um software seguro e não apenas um software qualquer. Beleza? Isso vai ser incremental. Vocês vão ter uma única nota no final da disciplina, onde eu espero ver, na hora de avaliar, que vocês fizeram commits no Git de forma incremental. Então, toda vez que eu passar o enunciado, eu espero que vocês façam commits. Eu não vou olhar semanalmente nem dar feedback o tempo todo. Se vocês quiserem feedback, vocês vão me procurar, porque esse trabalho ele é um trabalho único que vai ser enviado e vai ser avaliado lá no final da disciplina, certo? Então isso já vai ficar claro para vocês. Não é um RP, por exemplo, que você tem checkpoints e feedbacks o tempo todo. Nós temos a disciplina, vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem, podem pedir feedback a hora que vocês quiserem, mas o trabalho ele vai ser avaliado, vocês vão ter uma nota lá no final, quando tudo tiver entregue e consolidado. É um único trabalho, não é uma sequência de trabalhos. É um trabalho que vale 7 pontos, na média, ok? Se vocês quiserem feedback, vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem. Eu vou deixar disponível para vocês aqui depois Na verdade, nem precisa de link, né? Geralmente eu usava o WhatsApp, mas eu tive problemas, e tem alguns de vocês que estão me assistindo, que sabem muito bem do que eu tô falando, tive problemas com o aluno em relação ao WhatsApp. Então não vai ter WhatsApp nessa disciplina, embora eu gostasse muito, porque me aproxima muito dos alunos. Nós vamos ter um Google Chat. Quem quiser me chamar no WhatsApp, Google Chat, e-mail, fique à vontade, tá? Não vou medir esforços para responder vocês a qualquer momento e tirar as dúvidas para garantir que vocês estão no caminho certo para fazer o projeto final da disciplina, beleza? Eu vou fazer um enunciado, eu vou colocar aqui no Codefolio, talvez amanhã, como eu falei para vocês, já é quase 2 da manhã agora. Então eu vou colocar esse anunciado já da definição do trabalho de vocês, para que vocês já entendam como é que a disciplina vai ser conduzida, tá? Então relembrando, 3 coisas importantes para vocês serem aprovados. Primeira coisa, assistirem os vídeos. Vocês vão ter a presença se assistirem os vídeos até o final. Segunda coisa, fazer os quizzes. Fazendo os quizzes, vocês já garantem 30% da nota, desde que vocês acertem. Ah, mas é difícil. É só assistir o vídeo que vai estar a resposta no vídeo. Então, assim, passar até o final, fazer de conta tem que assistir o vídeo e não assistir, não vai garantir que vocês passem na disciplina. O quiz vai ser de única tentativa, você não pode repetir o quiz. Isso é proposital, para garantir que vocês assistiram o quiz, assistiram o vídeo, né? Tomaram notas e conseguiram fazer o quiz. Não vai ter nenhuma pergunta difícil, mas vai ter pergunta associada ao vídeo. Então, fazendo isso, você tem 30% da disciplina, estão aprovados em presença, né?
E fazendo um bom projeto, vocês tiram uma grande nota dessas, tá? Então façam um projeto bonitinho. Como eu falei, vai se incrementar o enunciado, tá? As aulas vão ajudar vocês a desenvolverem cada uma das etapas, começando por cada uma das etapas, começando lá pela primeira, né, que é a listação de requisitos, indo até a parte final, que vai entrar um pouco de DevSecOps para vocês aí também, beleza? Então, como eu falei, a entrega vai ser incremental, a avaliação vai ser única lá no final. Qualquer dúvida, aproveitem, usem o Google Chat, usem meu e-mail, silvioquincois@gmail não, né? @unipampo.com ou meu WhatsApp, 999593306. É só voltar o vídeo que você consegue anotar, caso você não tenha anotado. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, estamos conversados. Esse é o final da primeira aula de vocês. Um abraço a todos.